A safra de verão aqui no Paraná não é tão significativa como a segunda safra, conhecida como safrinha. Mas o milho é sempre uma boa alternativa para o produtor, tanto em rentabilidade como para a rotação de culturas. Nós vamos conferir como estão as lavouras de milho e saber dos produtores se eles estão enfrentando problemas com o clima e a cigarrinha. Nesta safra, as lavouras de milho ocupam uma área de aproximadamente 4.196.000 hectares em todo o país. A produção esperada é de quase 30 milhões de toneladas. De acordo com o DERAL, o plantio do milho no Paraná atingiu 91% do total, de 400 mil hectares. E a expectativa de produção é de cerca de 3.900.000 toneladas do grão. 8% das lavouras estão em fase de germinação e 92% em desenvolvimento vegetativo. Nessa propriedade, em São João do Oeste, o seu Givanildo destinou uma área de 18 hectares para o milho. O plantio foi no fim de agosto. Essa área eu tinha, no inverno eu tinha, na safrinha, vamos falar assim, safrinha passada eu tinha feijão, eu tirei o feijão, fiz aveia, fiz uma cobertura forte de cama de aviário antes do plantio da aveia, fiz aveia, fiz a dessecação dessa aveia antecipada, né, e entrei plantando, feito plantio direto, numa palhada bem forte de aveia, né. Então assim foi no meu modo de pensar e agir, acho que é a forma mais correta de você entrar com um plantio de milho, né. O desenvolvimento das plantas, que foi prejudicado no início pelo excesso de chuvas, hoje, após 60 dias da semeadura, tem evoluído bem. No começo não vinha, porque o clima também não favoreceu muito, ataque de cigarrinha no começo, bastante falta de luz devido a muita chuva. Esse ano é um ano bem atípico, acho que até pela época, né, de chover demais. E agora, por os últimos dias, quando o sol abriu, ele deu um arranque assim espetacular, né? Mas no começo ali estava assim, um arranque bem pouco animador por falta de luz mesmo, né? Que era muitos dias fechado, né? Agora ele começou a alinhar, dá para dizer que agora ele recuperou, né? Outra preocupação do produtor é o manejo contra a cigarrinha. A gente sempre tenta monitorar diariamente, quase que diariamente, né? No meu caso aqui era a aplicação cada 3, 4 dias entrava com a aplicação para cigarrinha, que hoje é o mal do milho, vamos falar assim, né? É a cigarrinha, né? Então assim, produto bom, rotação de produto, nunca o mesmo princípio, várias vezes repetidas, né? Então é uma das coisas assim que mais a gente tem que se atentar, né? Porque quando você força muitas vezes o mesmo princípio, você acaba podendo criar uma resistência tanto na planta daninha quanto no inseto, né? No meu caso aqui, então eu fiz algumas rotações de produto e foi bem tranquilo, assim, eu acredito que se tiver danos lá na frente vai ser mínimo, né? Apesar da saca do milho não apresentar um retorno financeiro tão expressivo como a soja, para ele o cultivo compensa. Um dos motivos é devido à rotação de culturas. Expectativa boa, né? Se lá para frente não faltar chuva como ano passado, né? Então assim a expectativa é boa, a lavoura foi bem conduzida, atrasou um pouco o desenvolvimento por causa da falta de luz, mas agora eu acho que ela vem, né? Nesta área, na Fazenda Escola da FAG, no início as plantas também sofreram com os impactos climáticos e a qualidade vai depender principalmente do manejo eficiente. O engenheiro agrônomo e professor do curso de agronomia, Jorge Geller, avalia o cenário da produção do milho daqui para frente. Vamos falar um pouquinho então sobre como as lavouras de milho têm aí se desenvolvido. Pela sua análise, como é que está sendo esse processo? Olha, a cultura do milho, nesse período que a gente chama de primeira safra ou safra de verão, vem se desenvolvendo razoavelmente, tá? A cultura que foi implantada no geral no estado do Paraná durante o mês de setembro, como aqui, que foi plantado entre o dia 15 e 17 de setembro, encontra-se hoje em estádio vegetativo V5, V4, V5. Ela vem se desenvolvendo, principalmente nos últimos dias, bem, né? Sofreu bastante em consequência as intensas chuvas que ocorreram, né? Fizeram com que o solo ficasse muito saturado, prejudicando o sistema radicular. Também as grandes chuvas fizeram com que o ambiente ficasse com menos luz, diminuindo a intensidade luminosa, baixando a temperatura. Fatores não bons para a cultura do milho. Porém, com a melhoria do tempo, do clima, a gente acredita que o milho vai se desenvolver bem a partir de agora, né?
já está mostrando assim um bom vigor, uma cor verde, né, própria de bom desenvolvimento. Professor, então, como a gente pode perceber, essas chuvas realmente causaram alguns problemas aí para as lavouras, né? E o que a gente pode entender no desenvolvimento da planta em si? Vai haver um atraso, de repente, para a colheita? Ela pode vir com uma qualidade prejudicada? Certamente, o milho é uma cultura bem dependente de temperatura, né? E a temperatura ideal seria aquela que fica em torno de 22 a 25 graus, tal, né? Somados dia a dia. É uma cultura que, conforme o número de horas de calor, ela vai atingir ou chegar no ponto certo. No caso, faltando temperatura ideal ou as temperaturas médias ficarem abaixo do esperado, tende o ciclo a se estender mais. O florescimento fica mais tardio e aí todas as fases seguintes também vão atrasar. A gente acha que vai haver um atraso bem significativo, aí, entre 15 dias, né, em termos de que se tivesse ocorrido condições favoráveis no início do desenvolvimento. O que o produtor pode esperar daqui para frente, por exemplo, com um problema muito sério que é a cigarrinha? O que vocês têm acompanhado da cigarrinha nas lavouras de milho aqui? Hoje, na região nossa aqui, a principal praga do milho realmente é a cigarrinha. Não tanto diretamente ela, mas os danos indiretos que ela causa, porque ela transmite, ela é vetor de 2 bactérias e mais um vírus, né? Então o produtor tem que ter um certo cuidado, né, com relação a essa praga, né? Nesse milho de agora é mais difícil, no milho de verão, é mais difícil ocorrer a cigarrinha porque o ambiente não é muito favorável, embora tenha ocorrido. Aqui não houve assim com grande intensidade. Mas o produtor tem que ficar atento porque com a primeira safra de milho vai aumentando a população da cigarrinha e certamente no milho de segunda safra, né, a praga vai aparecer e provocar então os danos, né, que é transmitir organismos que vão causar doença. Porém o produtor ele já deve saber e ser orientado, né, que é uma praga que está aí, ele tem que conviver com isso, né? E os melhores resultados são obtidos quando o produtor utiliza híbridos com tolerância às doenças, né? E existem em todas as companhias bons milhos híbridos tolerantes, né? E associar também com a aplicação de inseticidas biológicos e químicos, né? Sempre seguindo as recomendações técnicas, que é aplicações precoces, né, no cedo, na emergência, pouco depois da emergência do milho, a gente chama estádio V2, V3, V4. O segredo, então, ou a tática de eliminar a cigarrinha e não ter problemas, né, é fazer aplicações no cedo, quando as populações do inseto estão em menor número. Então, professor Celso, os cuidados, principalmente contra pragas, continuam agora nas lavouras, né? O agricultor, Antoniela, precisa tomar muito cuidado, porque veja bem, com esse excesso de chuva e temperaturas não muito adequadas, as lavouras estão com um crescimento lento, né? E isso favorece o ataque de pragas e doenças, principalmente pragas, né? No milho nós temos aí a cigarrinha do milho, né? E nós vamos ter também aí no milho o percevejo, que pode causar um estrago muito importante para a lavoura de milho, né? E temos a vaquinha também, né? Então todo esse cuidado é importante, porque temperaturas baixas mais amenas dão um desenvolvimento mais lento. Desenvolvimento mais lento favorece doenças e pragas.